Olá pessoal, tudo bem? Bom dia aí, como é que vocês estão? Voltando aí. Vamos dar continuidade então, pessoal, às nossas aulas aí, de história do Brasil. Vamos falar um pouquinho aí desse processo político aí tão interessante, que é a Primeira República Brasileira, a República do Café com Leite, também conhecida como República dos Coronéis, tá, pessoal? Bom, na aula passada, vocês puderam ver que eu falei um pouquinho do tenentismo, aquele movimento nas camadas médias dentro do exército. A gente comentou um pouquinho sobre ele, como que ele surgiu, os efeitos que ele teve na política, Eu vou falar mais dele, tá? Vou falar mais desse movimento, Os tenentes participaram ativamente, dos processos que vieram na sequência aí. Pessoal, a gente vai falando aos poucos, E vocês vão entendendo aí o processo, tá? Bom, agora, hoje, essa videoaula de hoje, pessoal, eu vou falar um pouquinho, dos antecedentes aí, um pouquinho, a primeira parte, dos antecedentes que levaram à Revolução de 30, tá? Então vamos lá, vamos falar um pouquinho disso aí, tá? Pessoal, a gente sabe, que a Revolução de 30, ela foi ocasionada por um conjunto de fatores, que culminaram na própria Revolução de 30, tá? Eu vou falar um pouquinho desses fatores, tem a ver com aquelas transformações, dentro da sociedade que aconteceram aí, que permearam bastante a década de 20, que eu falei bastante para vocês aí nos vídeos anteriores, tá? Vamos continuar com essa discussão, vamos falar dessas diversificações aí, tá? Pessoal, interessante, tá? A gente observar que em São Paulo, surge o famoso Partido Democrático, surge em 1926, olha só, década de 20, E é um partido, pessoal, que ele surge com uma proposta, com um programa liberal, certo? Bastante interessante para a época, algo que se diferenciava bastante aí do Partido Republicano Paulista, certo? E aí, obviamente, com esse objetivo liberal, ele postulava uma reforma política, certo, pessoal? Então tinha alguns preceitos que os liberais, inseridos aí no Partido Democrático buscavam, tá? Dentre eles, a gente não pode esquecer, buscavam aí o voto secreto e obrigatório, tendo em vista que toda a República Velha aí amplamente, ela era marcada pelo voto de cabresto, as fraudes, tudo isso aí, tá? Buscavam, olha só que interessante, a representação de grupos minoritários na sociedade, certo? A independência dos três poderes, E queriam que o judiciário, garantisse uma fiscalização eleitoral. Olha que interessante, Então, uma proposta aí avançada para a época, tá? Bastante interessante. Então, é importante a gente perceber, pessoal, que até 1930, os quadros, aí, os principais dirigentes desse Partido Democrático, que vieram no sentido, então, de mexer um pouco com aquela estrutura política montada na República Velha, tá? Os dirigentes do Partido Democrático, então, eles eram constituídos aí principalmente de profissionais liberais, certo, pessoal, com bastante prestígio, E jovens filhos de fazendeiros de café, tá? Quem presidia o partido na época aí era o Antônio Prado, que representava a burguesia paulista, Então, como eu falei para você, ele se diferenciava, daquele tradicionalismo do Partido Republicano Paulista, fundado lá ainda no século XIX, pelo liberalismo que ele propunha, que o PRP repudiava, O PRP era um partido de elite, como eu falei para vocês. Então, são forças novas, pessoal, é importante a gente lembrar que estão aí aparecendo e vão começar a fazer parte, desse jogo político aí que vão levar à Revolução de 30 propriamente dita, Então era um partido, o Partido Democrático, composto aí, em sua maioria por pessoas, relativamente mais jovens, quando comparadas àqueles velhos medalhões do Partido Republicano Paulista, relativamente aí, certo? E ele despertou, ele fez com que o entusiasmo, de uma parcela considerável da classe média fosse colocado, viesse à tona, certo? Então, classe média essa, que não era contemplada pelos favores, daquela estrutura política da República Velha, como eu falei para vocês aí, como a gente viu aí nos vídeos anteriores, tá, pessoal? Então, essa classe média buscava o quê? Aspirava, a ampliar as oportunidades, certo? Na sociedade e na administração pública, Então, são novos fatores, novos atores políticos, então, que passam, pessoal, então,
a marcar aí né, o jogo político, a cena política, né? Então, o Partido Democrático, então, representando essas camadas médias, né, liberais da sociedade, que se diferenciavam, então, das velhas oligarquias tradicionais, tá? Detalhe, pessoal, muito interessante isso aqui, tá? O Partido Democrático, apesar aí de nas áreas urbanas, né, muito interessante isso, representar, vamos colocar assim, o novo, né, essas propostas mais novas, liberais propriamente ditas, tá? Esse partido também tinha tentáculos nas áreas rurais, certo, pessoal? Muito interessante isso aí, né? E inclusive com as mesmas práticas coronelísticas, né, dos adversários, tá? Isso é muito interessante a gente pontuar também, tá? Então, e faziam uso, né, para a gente ver como essa velha política ela marcava aí tanto as oligarquias mais tradicionais quanto os partidos novos, né, que vinham aí nesse sentido de mudar um pouco. Por isso novos, novo entre aspas, né? Por quê? Porque, como eu falei para vocês, a gente acabou de falar, né? Apesar de propor mudanças aí, né? Propostas mais liberais, mais antenadas com a classe média, com as classes médias urbanas, tá? Na área rural, o Partido Democrático que eu falei para vocês, ele, né? Ele era aí, né? Como eu falei, ele ainda tinha, né, essas velhas práticas, né, clientelistas, né, de recurso à fraude, né, eram bastante comuns ainda nesse Partido Democrático aí, tá? Bom, a Revolução de 30, pessoal, né, propriamente dita, e revolução, muitas aspas aí nesse termo, né, de Revolução de 30, mas tradicionalmente a historiografia trata, né, esse período, esse momento como Revolução de 30, né, ela acontece, eu vou falar aí, não só nesse vídeo, mas em outros vídeos também que eu vou postar aí na sequência, tá, pessoal? Um primeiro fator bastante importante que pesou, né, nesse processo foi a cisão entre as elites dos grandes estados, tá? Então, esses desentendimentos nas elites, né, eles começam a acontecer, né, quando Washington Luiz, que era o presidente da República na época, né, ele vai insistir na candidatura de um paulista na sua sucessão, que era o governador de São Paulo na época, que era o Júlio Prestes, tá? Cuidado, hein? Não confundam Júlio Prestes com o Luiz Carlos Prestes, tá? Luiz Carlos Prestes, lá da coluna Prestes, certo? Lá o tenente, certo? Júlio Prestes, governador de São Paulo, que seria o candidato aí de Washington Luiz à presidência da República, né? Então, Júlio Prestes era um candidato de São Paulo, certo? O que aconteceu, né? Era tradicional, como a gente já viu em outros vídeos, pessoal, a mudança, né? O revezamento no poder de mineiros e paulistas, né? No comando do governo federal. Quando o Júlio Prestes, o Washington Luiz, ele coloca aí na linha sucessória um outro paulista, o que vai acontecer? Vai acontecer um abalo nessa estrutura, certo? Então, esse abalo ele acabou empurrando, né, mineiros e gaúchos para um acordo, certo? Para um acordo político aí. Ou seja, quebrando a velha lógica, né, da estrutura da República, da República Oligárquica, tá? E aí, nesse contexto, né, sairia para presidente aí propriamente o Getúlio Vargas, né, que seria o candidato à presidência, né, e o João Pessoa como vice, tá? Candidaturas articuladas, assim, ó, tá, Rafael, mas onde teve a participação de Minas Gerais? A candidatura dos dois, certo? Ela foi articulada pelo governador de Minas Gerais, né, o Antônio Carlos Ribeiro de Andrada, né, foi o grande articulador, mineiro, certo? Então a gente vê aí as elites, né, as oligarquias de outros listados, né, propriamente se articulando em prol da candidatura do Getúlio Vargas. Isso é muito interessante a gente perceber, tá? Então, pessoal, é nesse contexto, né, e para impulsionar essa candidatura, é que se formou aí, a gente chama de aliança liberal, tá? Então, com pessoas aí, com políticos do Rio Grande do Sul, de Minas Gerais, da região do Nordeste, certo? E que divergia um pouco dessa estrutura antiga da República Oligárquica, tá? Bom, Aliança Liberal, então, começou a fazer campanha, né? O Getúlio Vargas, vai receber o apoio dos democráticos, né? Do Partido Democrático em São Paulo, certo? Como a gente vinha, né? Que era o partido das classes médias, né? E o programa, né, pessoal, bem interessante a gente falar um pouquinho do programa, né? Da Aliança Liberal, que foi esse partido que esse grupo, né, essa agremiação política que apoiou, né, a candidatura aí do Getúlio Vargas e do João Pessoa, tá?
Bom, o que eles queriam, né? O que refletia aí, quais eram as aspirações aí da Aliança Liberal, tá? Como eu falei para vocês, né? As aspirações eram as aspirações das classes dominantes regionais não associadas ao núcleo cafeeiro, São Paulo e Minas, propriamente aí, pessoal. E defendiam o quê? A necessidade de incentivar a produção nacional em geral, não somente apenas o café, como era algo que se propugnava, né, que se impulsionava até então, tá? O café. Então, a Aliança Liberal, ela divergia um pouco aí dessa conduta aí, tá? Muito interessante isso, né? Combatia os esquemas de valorização do café, né? Então, como havia sido adotado aí constantemente, né? Um processo de valorização do café, de compra de estoque, né? Foi muito comum durante a República Velha, então eles não queriam mais isso, certo? Eles eram favoráveis a seguir uma certa ortodoxia financeira, né? Regular gastos, né? Investir nos lugares certos e nos momentos certos, tá? Eles queriam isso. Não somente investir no café como algo primordial, eles queriam diversificar um pouco, tá? Mostrando que existiam outras elites que não somente São Paulo e Minas, certo? Era essa jogada aí desses outros setores, tá? Amplificados, apoiados pela Aliança Liberal aí, tá bom, pessoal? Então, olha que interessante, né? Além de tudo isso, né, eles propunham medidas de proteção aos trabalhadores da época. Lembra que eu falei para vocês que os trabalhadores, muitos deles aí eram agremiados lá no Partido Comunista do Brasil, tal, e que vai acontecer? Houve uma percepção, inclusive dessas elites dissidentes, vamos falar assim, dessas oligarquias dissidentes, né, em perceber esses trabalhadores, certo? E essas oligarquias dissidentes, principalmente as do Sul, como a gente vai ver, que vai marcar depois o governo do Vargas, né, depois que ele chega ao poder, uma sinalização para esses trabalhadores, certo? Como, por exemplo, a extensão do direito à aposentadoria a setores que ainda não tinham sido beneficiados por ela. Isso aí vai ser uma das plataformas aí propostas pela Aliança Liberal, né? Muito interessante isso. A regulamentação do trabalho de menores e das mulheres e aplicação da lei de férias aí para as pessoas. Ou seja, pessoal, olha que interessante, esses partidos, essa oligarquia dissidente, né? Rio Grande do Sul, setores de São Paulo, Minas Gerais e do Nordeste já começaram a acenar aí para os trabalhadores. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque a gente sabe, né, pessoal, que no governo do Vargas, aí, quando o Vargas assume, certo? Ele vai conceder uma série de direitos e benefícios para os trabalhadores, tá? É muito importante. Isso já começa propriamente na campanha, né, da campanha que vai impulsionar a candidatura do Getúlio Vargas. Muito interessante, né? Então, campanha essa na qual, né, pessoal, se formavam, né, as famosas caravanas liberais, né, que percorreram, né, várias cidades do Nordeste, né, acenando para a população, certo? Bastante interessante, né? O Getúlio Vargas foi para o Rio de Janeiro, foi para São Paulo, né? Aí onde ele foi recebido, né? Fez grandes comícios, onde ele era recebido, inclusive, né, pela massa proletária, né, de São Paulo, né? Ovacionava, né? E aí apoiando o Getúlio Vargas por conta dessas propostas, né? Acenando aí para os trabalhadores, pessoal, bastante interessante isso, tá? E aí o que vai acontecer, né? Em plena campanha eleitoral, aí em 1929 vai estourar a crise mundial, né? A crise de 29, é uma crise que começa nos Estados Unidos e se propaga aí para o mundo inteiro, né? O crack da bolsa, né? A famosa quinta-feira aí obscura, né? A quinta-feira que a bolsa de Nova York quebra, então vai ter um afluxo dessa crise aí, um espalhamento dessa crise para o mundo inteiro, tá? E aí o que vai acontecer? Essa crise, né, ela vai gerar propriamente o que, né, pessoal? Ela vai gerar a queda, né, vai fazer com que os preços internacionais do café despenquem aí, né? Então, é nesse sentido que os cafeicultores vão acenar, inclusive, para o Washington Luiz, que vai permanecer, os setores, então, da elite agrária brasileira, a cafeicultora, vai acenar para o Washington Luiz, faz alguma coisa. O Washington Luiz, por incrível que pareça, ele vai se mostrar uma pessoa fria e calculista, certo? E não vai responder com os mesmos acenos que esperava aí a elite cafeicultora, né, pessoal? Muito interessante isso, tá? Bom, pessoal, esse vídeo aqui, então a gente falou um pouquinho aí dessa ruptura, né, que a gente vê nesse modelo tradicional aí
da elite oligárquica da República Velha, né? Muito interessante, né? Outros setores então começam a aparecer, seguindo de certa forma um pouco a bota aí, né, do que estava acontecendo aí nos anos 20, né, que eu falei para vocês aí bastante, tá? E é muito interessante esse processo, certo, pessoal? No próximo vídeo aí que eu vou fazer para vocês, que vai ainda tratar desse contexto, tá? A gente vai falar um pouquinho, né, a respeito da participação, né, do papel que os tenentes tiveram nesse processo, né? A gente viu aí no vídeo anterior, né, imediatamente anterior, se você procurar aí na playlist, você vai ver quem eram os tenentes, tá? A gente vai ver qual o papel que os tenentes tiveram nesse processo todo, que levou à Revolução de 30, certo? Aí que papel que os tenentes, é muito importante isso, certo? E a gente vai falar um pouquinho do estopim, o que levou, qual foi o estopim aí da Revolução de 30 e do processo revolucionário propriamente dito, como que foi o processo revolucionário. Tudo bem, pessoal? Então a gente vai caminhar, né, aí com os vídeos para vocês, certo? Sempre com muito cuidado, com muita calma, certo? Para que vocês consigam ir acompanhando tudo que a gente está falando aí para vocês, tá bom? E ir fazendo aí, anotando, né, e fazendo as coisas. Tá bom, pessoal? Agradeço aí pela visualização do vídeo, muito obrigado, certo? E a gente se vê então numa próxima oportunidade. Tá bom, pessoal? Grande abraço, fiquem bem, tá? Se cuidem, máscara sempre, né? E a gente se fala. Tchau, pessoal. Muito obrigado. Excelente dia para vocês. Tchau, tchau.